Isso. Vai lá. Tá legal. Então, oi pessoal, a gente vai apresentar aqui o experimento da lei de Faraday. Pode ir, Renan. Tá. A lei de Faraday, ela relaciona a variação do fluxo temporal do campo magnético com a indução de uma tensão, como se fosse uma diferença de potencial, só que ela é para um campo elétrico variável, né? Essa tensão é chamada de força eletromotriz. Então, dá para você relacionar a derivada temporal do fluxo do campo magnético com a força eletromotriz, e o fluxo você consegue calcular com essa integral, né, de BDS. Tá, pode passar. Primeira parte do experimento, a gente pegou uma bobina, que a gente chamou de secundária, né? Ela tem 2.400 voltas, tem aí largura de 38 milímetros e tal, e a gente ligou ela no osciloscópio. Aí a gente pegou um ímã e oscilou ele. Não, primeiramente a gente pôs ele nas proximidades, né, e viu que não aconteceu nada. Depois a gente começou a oscilar ele para verificar se realmente a variação lá do fluxo com relação ao tempo ia induzir um sinal na bobina. Pode passar, Renan. Assim como nessa situação ilustrada. Você tem uma bobina, um ímã permanente ali oscilando e tal, e a gente realmente observou um sinal no osciloscópio quando variava ali, quando mexia o ímã, né? E quanto mais rápido mexia, mais visível era o sinal, né? Pode ir, Renan. Pode passar também. Agora, para fazer uma análise com números, né? A gente pegou. Pode passar, Renan. Já vai dar na foto, né? Aí, ó. A gente pegou a bobina, pôs dentro desse solenoide grande, pôs bem no centro, ligou ligou num terminal do osciloscópio aí à esquerda o terra, à direita foi o canal 1 e o canal 2 foi na bobina pequena, no secundário. A gente ligou aí, você pode ver também a fonte de tensão, ligado em série com o multímetro, o reostato e volta para o solenoide, né? Volta um slide, mais um. Tá, o solenoide aí tem um comprimento total, né, de 58 centímetros, 120 voltas. Pode passar. E o que a gente fez, basicamente? A gente aplicou uma tensão, né, variou a tensão de 2 em 2 volts, de 2 até 10 volts, né? E mediu a corrente, pegou lá o sinal no osciloscópio do solenoide maior, da FEM induzida, e mediu ali os períodos, mediu a amplitude e tal. Pode passar. Aí, Renan, acho que... Bom, então agora eu vou falar um pouco sobre os dados, então. Após
tudo isso aí que o Enzo falou, que a gente fez, né? A gente montou uma tabela com os dados, né? Para cada tensão, né? De 2, 4, 6, 8 e 10 volts. A gente mediu a tensão no solenoide, né? E a gente mediu a tensão aqui na bobina, tá? Toda em volts e a corrente em miliamperes, tá? O período ele foi medido para que a gente pudesse fazer o cálculo da frequência angular ali dentro, né? E para mostrar também que o período ele não se altera, tá? Teve algumas alterações, né? Porque a corrente ali no perímetro estava dando uma oscilada, né? 140, depois eu dava uma variada. Mas em si, o período ali são constante e a defasagem entre elas é constante. Tá? A defasagem entre as ondas já era esperada, né? Por conta de que se você tem uma indução, né? A indução ela não acontece instantaneamente, né? Demora um certo período de tempo para essa indução ocorrer. Por isso que as duas ondas elas são defasadas, né? Se fosse instantâneo, a defasagem seria zero, tá bom? Então, após a gente colher os dados, a gente precisa fazer uma análise, tá? E qual que é a análise? Qual que é o objetivo que a gente procura fazer com esse relatório? A gente quer comparar se a variação de um fluxo magnético realmente induz, né, alguma tensão naquela bobina que a gente chamou de secundária. Então, para isso a gente precisa fazer uma análise, tá? A nossa corrente do circuito, ela varia de forma senoidal, tá? Desse jeito aqui da equação. Então, a gente quer calcular o campo magnético, né, através da superfície daquela bobina que está ali dentro daquele solenoide, né? Os centros dela coincidem. Tá, então aqui a gente tem o campo magnético para um solenoide infinito, tá? Em X, né? Porque a gente considera só que no centro daquele solenoide, né, só tem campo magnético naquela direção. E a corrente aqui variável, tá bom? Então, o que a gente vai ter agora? A gente vai ter que o fluxo magnético que é dado pelo campo magnético, né, que a gente tem, vezes, né, a área, ele é dado por isso. Só que esse fluxo magnético, também através da superfície, ele pode ser dado, né, pela propriedade de indutância, né, vezes, né, a corrente do circuito. Tá? Então a gente tem aqui, ó, que a indutância ela depende só de fatores geométricos, tá? Mi0, N1, L1, A2, tá? Em que esse 1 aqui é do solenoide e esse A2 aqui é da bobina, tá? E N2 também da bobina. E o resto é da corrente do circuito, tá bom? Então a gente deriva essa equação para que a gente possa achar o que a gente quer, que é a variação do fluxo, a gente não quer o fluxo. Então, ao derivar, a gente vê que a indutância ela é constante, então a gente deriva somente a corrente. E a gente consegue essa equação. Como os dados que a gente pegou, a tensão que nós medimos foi do quê? De pico a pico. Então, a gente pegou os dados da tensão de pico a pico, dividiu por 2, para que a gente pegasse só a tensão de pico. E para que a gente possa pegar as tensões de pico dado por essa fórmula aqui, o argumento desse cosseno aqui, ele tem que ser nulo, né? Fazer com que o cosseno seja 1. Então, o cosseno dando 1, a gente precisa de o quê? A gente precisa carregar aqui, pegar a indutância ali, da parte geométrica inteira ali, a corrente e o ômega. Tá? O ômega é fácil de calcular, é 2π sobre o período, tá? E o período a gente sabe, foi calculado. A indutância é mais fácil, tá? Você tem μ0, uma constante, N1 sobre L1, que já foi dado, né? A gente sabe que tem 60 centímetros aproximadamente ali o solenoide, de 120 voltas, tá? A área 2 é um pouco mais complicado. O N2 é 2.400. A área 2, a gente tem um problema com ela. Por quê? Porque se você for olhar para aquela bobina central, ela tem uma área quadrada. Mas a área em que ocorre a indução em si não é somente aquela área quadrada. Ela é uma área um pouco mais complicada e que a gente resolveu aproximar, né, ali onde estão os fios, né, daquela bobina, que seria aproximadamente uma área circular. Pelo que foi medido no vídeo do professor, a gente tem que ele teria 52 milímetros. Dividindo por 2 aquele diâmetro, né, a gente tem aproximadamente 26 milímetros. Então, a gente tem o seguinte, o cálculo aqui deu 374 Hz, tá bom? E a frequência da rede é aproximadamente 60 Hz, tá? Então, a gente calculou ali já o nosso ômega, tá? Ah, isso aí era para mostrar que era mais que tava entrando a tensão da rede ali, né? Então tava mais ou menos coerente, mas no osciloscópio dava para ver que era um pouquinho menor mesmo. Então, tudo certo nessa parte. Então, aqui a gente tem os dados da corrente
a tensão calculada dividido por 2, a tensão medida e o erro aqui, tá? A medida de indutância foi aproximadamente aqui 0,0133 Henry, tá? A gente aproximou por um círculo, muito provavelmente. Essa talvez tenha sido a causa de a gente ter erros por 9,53%, 5%, né, quase 6%. Essa foi talvez a maior parte dos erros. E também tem a questão de que o campo ali dentro, né, não é tão constante assim, mas a maior parte do erro em si está relacionada à área que a gente fez uma aproximação, tá? E aí a gente tem uma possível discussão aqui, né, o Enzo pode falar aí também, que é a Ô, questão da variação, né, de eu tirar aquela bobina do centro ali, né, colocar ela numa extremidade e mudar a angulação, né? Ali estaria mais ligado talvez a essa integral aqui, que é uma integral dupla, né, sobre a superfície, e que ela depende do ângulo, né, entre esse campo gerado pelo solenoide e também a posição, né, da área ali, daquela bobina secundária ali que a gente colocou ali no centro, né. Se a gente aumenta essa angulação entre os dois, né, que foi o caso que o professor fez ali, né, foi girando, né, o cosseno aqui ele vai diminuindo, né, que como é um produto escalar, então esse fluxo aqui ele tende a zero, né? O Enzo acho que tinha falado alguma coisa mais assim, que se você vira a bobina 90 graus, o fluxo aproximadamente é zero, né? Porque aí eu tenho uma normal apontando para um lado e outra normal apontando para o outro. Então daria um fluxo zero aí, porque a mesma quantidade que entra é a mesma quantidade que sai, né? Mas quando a gente vê lá no osciloscópio, né? Não cai a zero, justamente porque a gente tem aqui na borda, como o Enzo colocou as imagens aqui, de que esse campo não é tão exato assim em X, né? Igual a gente colocou na equação lá. Então dá esse problema aí. Você tem algo para comentar, Enzo? então, é, que nem que você tinha comentado aquela hora lá, que na extremidade ali, ele já não é constante, né? Isso. Então, mesmo que você ponha 90 graus, você pode ver aí na imagem, vai ter umas linhas que vão entrar por cima, tal, e vai acabar induzindo também. E a questão lá que você falou, você falou que quando você gira 90 graus, né, aquela superfície vai ter a normal dela a 90 graus, né? Isso. Aí vai praticamente, não, teoricamente zero, né? Aí, e a superfície lateral, que nem você falou, ela é fechada, né? Então, como você pode ver na imagem, se a, se a bobina está na extremidade, vai entrar aí a 90 graus, né? Vai entrar uma linha para um lado, a normal tá para um lado, e ela vai sair pelo outro lado, no qual a normal tá para o outro. Então, se cancela e o fluxo é zero, né? Uhum. E, Renan, você lembra também que você tinha comentado outra hora que se a gente puser, por exemplo, no centro, a 90 graus também, que o campo já é mais constante? É assim, o campo talvez aqui no centro aqui, talvez seja mais talvez seja mais próximo a zero, porque eu não tenho essas linhas de campo saindo, né? Eu tenho algo mais constante aqui dentro. Aí talvez se eu colocasse mais para dentro do campo a 90 graus, talvez fosse mais próximo de zero. Mas assim, aproximou bem, né? Mas deu para ver que tinha uma osciladinha, né? É, isso. Deu uma aproximada boa, tinha uma oscilação, né? No experimento em geral, os erros ocorreram mais mesmo por conta do cálculo daquela área, né? A gente fez uma aproximação É. de um círculo, aí você poderia fazer algumas coisas mais complicadas ali, né? Calcular para uma área, depois somar mais para algum outro tipo de área. Mas a Ah, aproximação não foi tão má assim, né? Não teve tanto erro grotesco. a gente até tentou ali fazer uma coisa mais precisa, por exemplo, tentar estimar o número de camadas, né? E calcular, por exemplo, você tem o diâmetro lá que dá para ver nas imagens lá, o diâmetro do fio, e aí você consegue calcular com a espessura lá
do enrolamento, você consegue calcular o número de camadas, né? E cada camada, ela vai ser responsável por como é que se diz? Uma área diferente, né? Porque ela tem uma espessura ali, o enrolamento. Mas não deu muito certo, né? Ó, o cálculo, então a gente deixou fora. É, a gente resolveu fazer essa aproximação circular mesmo. Acho que é isso, né, Enzo? Você pode voltar lá nos dados do. Volto. Então, a gente viu da tensão calculada e medida, que é a medida, ela foi um pouquinho maior, né? Isso. Teve aí, por exemplo, erro de 1%, zero, aí não foi tão, né? Mas teve aí 9%, 5%, ela foi maior, né? E o Renan falou um dos motivos poderia ser que o campo não é tão constante, né? Ali no centro. Pode entrar, pode ter alguma variação com relação a isso. E é o que eu estava pensando agora aqui, será que, não sei se faz sentido, vê, será que faz sentido que o secundário, por exemplo, ele é induzido, e Isso. aí ele acaba induzindo o solenoide também, será que tem alguma coisa assim? Ou É, não? Ah, ele depende. induz o solenoide e o solenoide induz ele de novo, assim, e acaba Na aumentando verdade, o pressão. acho que faz sentido, né? Porque você tem uma variação de fluxo, ó, tanto em um como no outro, né? Aí, então, eu pensei nisso, que um vai influenciando e acaba aumentando um pouco, né? Ou talvez seja algum sinal, uma ondas eletromagnéticas ali que Também. afetaram tal. Mas é isso aí. Falta a última parte lá. Ótima parte. Ah, é que o professor pôs a 45 graus, né? Uhum. Pôs a 45 graus no outro sentido tal. E a gente viu lá na imagem do osciloscópio que primeiro tinha 300 milivolts na extremidade, né? Tava com 760, ele pôs na extremidade, mudou para 300 milivolts. E depois 45 graus, deu 25,5, mais ou menos, quadradinhos, vezes a escala aí, deu Uhum. 255. E no outro sentido, deu aí 240. Você veja que deu próximo, né? E o calculado já deu bem diferente, né? Cosseno de 45. Isso. Que o É principal mais aquela motivo ideia é de que o que Renan o falou aumento mesmo. do ângulo diminui o campo, né? Isso, O fluxo. isso. E o principal motivo foi o que o Renan falou mesmo, que ali já não tem nada de constante, né? Você vai ter as linhas bem diferentes. Acho que é isso, então. Obrigado pela vossa atenção.